Amém, cheguei. Glória a Deus. Estou ao vivo, não estou a cores, mas estou ao vivo. Nós estamos ainda sem imagem, porque estamos com dificuldade com a imagem aqui com a câmera, mas acredito que domingo a gente já resolva. Como está sendo gravado, então a gente preferiu não estar usando a imagem agora. Mas eu trago boas notícias. Glória a Deus. A boa notícia é que nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Aleluia. Finda-se mais um dia, atravessamos mais um dia, guardados, protegidos, saindo pelo Senhor, saímos, voltamos para casa. Infelizmente, muitos não tiveram a mesma chance de voltar para casa hoje. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas nos hospitais vitimadas pela Covid ou por outras enfermidades. E nós estamos aqui. Então, é motivo de agradecermos ao Senhor. Agradecer a Deus porque nos alimentamos hoje. Agradecer a Deus porque nos vestimos. Agradecer a Deus porque temos um teto, temos um lugar para voltar e repousar. Deus seja louvado. Grandes são as suas misericórdias e nós somos muito gratos a Ele por tantos benefícios que nos tem feito. É assim que a palavra de Deus nos diz. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos falar um pouco nessa noite sobre um convite glorioso, um convite maravilhoso, um convite o mais importante para nós. Esse convite não é feito por um amigo muito amado nosso, não é um convite a um banquete, aquele almoço, quem sabe aquele lanche, aquele momento agradável que a gente desfruta, que é normal, mas esse convite é um convite para a vida, convite para a salvação, um convite para termos um parceiro que nos garante presença em toda a caminhada da nossa vida. Um convite, meus amados irmãos, para desfrutarmos da maior promessa já feita ao ser humano. Convite para estarmos com Jesus. Está em Mateus esse convite, no capítulo 11, a partir do versículo 28 até o 30. Eu acredito que os irmãos tenham esse texto memorizado. Caso não tenha, abra aí Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Capítulo 28 ou 11 de Mateus, Jesus começa falando sobre João Batista, né? E finda com o convite. Eu tenho um título aqui na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. O título é Repouso para os Cansados. E nós vamos entender melhor esse cansaço aí, que não é um cansaço apenas físico, mas também pode aplicar um cansaço físico também, mas não é esse o propósito aqui. Diz assim na Nova Versão Internacional, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A versão Almeida
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer por tão grande convite feito a pessoas indignas. O Senhor fez esse convite em Jerusalém. O Senhor fez esse convite, o convite envolvia a todos aqueles que posteriormente o crucificariam. Jesus fez esse convite para tantas pessoas ao longo da história da humanidade que deram as costas para ti. A tua misericórdia. E nós te agradecemos, Pai, porque apesar de muitos rejeitarem esse convite, muitos entenderam essa mensagem. E entre esses estamos aqui. Ouvimos o teu convite, entendemos, ó Deus, a tua mensagem. E abrimos o nosso coração. Aliás, o Senhor mesmo abriu o nosso coração. E não fomos negligentes nem infiéis a esse convite. Por isso estamos aqui. Privilégio nosso. Felicidade para nós. Louvado seja o teu nome. Aceita a nossa gratidão e fala mais ao nosso coração nessa noite. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Mas então, irmãos, que convite glorioso está lá em Mateus 28, 11. Só Mateus registra esse convite de Jesus. Os demais não abordam esse convite. Eu queria começar com os irmãos falando exatamente sobre o convite. É o versículo 28, a parte A. Quando ele diz, vinde a mim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, primeiro ele vem a mim. A quem, então, Jesus dirige esse convite glorioso? O texto vai dizer que ele convida a todos. Então, esse convite é universal. Não é um convite que exclui ninguém. E Jesus convida a todos. Então, esse convite é dirigido a todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os estados sociais. É dirigido ao rico, ao pobre, ao doutor, ao analfabeto, às crianças, ao idoso, ao homem, à mulher, ao ateu, ao religioso. Esse convite é dirigido a ricos, pobres, altos, baixos, enfim. E ele é dirigido a você. Quando Jesus estendeu a sua mão, ele estendeu suas mãos ali na cruz. Suas mãos estavam estendidas horizontalmente. Ele então estava dirigindo esse convite a você. Glória a Deus por isso. Então o convite foi universal e ainda é, tá certo? É um convite também que Jesus faz quando ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então a gente pode entender que esse convite é um convite para um relacionamento pessoal com Jesus. O vinde a mim. Jesus não está convidando as pessoas para uma religião. Jesus não está convidando as pessoas para uma denominação específica ou uma organização. Ele está convidando para um relacionamento pessoal com o próprio Jesus Cristo. Né? Esse relacionamento de aliança. Nós firmamos uma aliança com o Senhor. E nesse processo da aliança, o Senhor caminha conosco. Claro que nós temos que entender
que há uma parte importante nessa aliança. A aliança é bilateral, não é unilateral, porque muitas vezes a gente entende a aliança como uma aliança em que só um lado tem que atender às suas prerrogativas, né? Os seus compromissos. Então, nós gostamos muito do Pai Nosso, mas talvez a parte que mais se usa no Pai Nosso é: venha a nós o teu reino. Né? Mas o Pai Nosso não é só venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa parte não é simples. Fazer a vontade de Deus aqui na terra como é feita no céu. E às vezes a gente recita esse trecho do Pai Nosso sem pensar no comprometimento, né? Nas implicações dessa palavra. Então, a aliança, ela tem dois lados, né? Mas é para isso que Jesus nos convida. Ele nos convida para termos uma relação pessoal com Ele. Então, a salvação não é uma relação com uma instituição. A salvação, a igreja do Senhor existe, a gente sabe disso, da importância da igreja, inclusive a igreja local, o prédio onde nos reunimos, mas ali se reúnem os salvos, aqueles que se relacionam com Jesus Cristo. Mas o convite é feito para a ele declara: vinde a mim. Bom, outra parte importante do convite de Jesus é que ele convida aqueles que têm consciência de suas necessidades. Meus irmãos, Jesus não convida os que se julgam santos, os certinhos, né? Os que se consideram bons, os autossuficientes. Inclusive, a gente vê isso claramente naquele momento em que Jesus tem um encontro na casa de Mateus. Ele entrou na casa de Mateus, um publicano, para uma refeição e foi duramente criticado, censurado pelos fariseus, que diziam: ele está comendo com pecadores. É fácil aplicarmos essa situação nos nossos dias também. Imagine você ver um servo de Deus, um cristão honrado, muitas vezes na companhia de um criminoso, de um traficante de drogas, né, de uma prostituta, em determinados ambientes. Então, os desavisados vão censurar essa pessoa. Que tipo de companhia é essa? Né? Mas isso, meus irmãos, aconteceu com o próprio Jesus Cristo. E aí, naquela oportunidade, o que é que Jesus diz para os seus acusadores, né? Para aqueles que o censuravam? Os sãos não precisam de remédio, sim os doentes. E eu não vim convidar justos, mas pecadores. Jesus tinha sempre uma resposta grandiosa. Aleluia. E isso aconteceu em alguns momentos, como no caso da mulher adúltera, como no caso da prostituta lá, de João capítulo 4, né, a samaritana. Então, meus irmãos, é esse público que Jesus convida. Claro que Jesus convida todos, né? Agora, essas pessoas aqui, elas se enquadram nesse perfil de pessoas cansadas, oprimidas e sobrecarregadas, né? Então, quem mais estaria sobrecarregada, quem mais estaria cansado dessa vida, se não esse público, não é? Pessoas que efetivamente foram deixadas de lado, vivem à margem da sociedade, pessoas cujos nomes muitas vezes não aparecem nas mídias, né? São anônimos a tantas pessoas, né? Pois é, então, meus irmãos, são homens e mulheres cansados, sobrecarregados, que Jesus convida
E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis nessas condições, cansados, sobrecarregados, pessoas que têm a consciência dos seus problemas, né? Que assumem os seus erros. Não, eu de fato errei, eu preciso da misericórdia de Deus. É muito importante, meus irmãos, quando reconhecemos os nossos erros, quando reconhecemos as nossas limitações. É difícil quando as pessoas cometem determinados erros, muitas vezes tropeçam até na fé, cometem um escândalo e parece que não aconteceu nada. É como se tivesse anestesiado, né, a sua consciência. Então isso é terrível. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, quando nós nos sentimos nessa condição, é porque nós efetivamente entendemos, né, reconhecemos os nossos problemas, os nossos erros. E aí, esse convite se aplica perfeitamente a esse público, cansados, sobrecarregados e oprimidos. E aí vem a grandeza da promessa, que é quando Jesus, no próprio versículo 28, na parte B, Jesus: eu vos aliviarei, né? Eu trarei o alívio. Todos nós, meus irmãos, entendemos o que é um alívio, né? Quantas vezes estamos sentindo uma dor, até física, e aí você toma uma determinada medicação e aquela dor diminui e você começa a sentir um alívio, né? Me lembro que uma vez o pastor Viana teve uma crise muito forte, né? E ele começou a sentir muita dor, uma dor muito forte. Ele teve uma retenção urinária terrível e todo mundo correu para o hospital. E ali, quando chegou no hospital, imediatamente o médico atendeu e ele conseguiu, né, o alívio. E aí ele vibrava assim com aquele alívio que ele teve. Tantas vezes essa é um problema emocional, é um problema na consciência, e aí quando você vê a solução desse problema, então vem o alívio, o descanso, né, a alegria do repouso. E as pessoas que estão nessa condição, meus irmãos, todos nós, né, quando nos encontramos numa situação dessa e reconhecemos e buscamos a pessoa certa, batemos na porta certa, que é Cristo, ele promete o alívio: e vos aliviarei. Graças a Deus. Então, essa é a primeira parte do convite. As pessoas vão a Jesus, atendem o convite dele e são atendidas, recebem o alívio da sua dor, da opressão que o nosso inimigo impõe, né, à criatura humana. E aí ele vem, na continuação: tomai sobre vós o meu jugo. Aí seria uma parceria com Jesus, né? Aleluia. Há um escritor, Fritzen, ele declara o seguinte: somos chamados ao trabalho e não à ociosidade. Somos chamados à ação e não à contemplação apenas. Somos chamados ao engajamento e não ao isolamento. Porque quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, os irmãos devem entender o que ele está falando. O jugo, naquela época, era muito conhecida, era um instrumento de madeira que era colocado no pescoço do animal, normalmente uma dupla de bois, para puxar o arado. Então, isso tem a ver com trabalho, né? Tem a ver com uma atividade. Jesus nos convida dizendo que nós tomaríamos o jugo dele. Porque esse jugo também ele pode ser visto como um instrumento que oprime, né? Que escraviza,
porque o animal ali ele está numa posição de escravo, né? De oprimido, ele não tem liberdade, ele está ali obrigado a fazer aquele serviço. O homem sem Cristo, os irmãos sabem que há um jugo pesado sobre ele, que o inimigo impõe esse jugo, né? É só a gente lembrar da situação lá do Egito, nós falamos sobre isso no domingo. O povo estava ali escravo de Faraó, subjugados e julgados no Egito, na casa de opressão. Então, quando eles saem do Egito, eles vibram, né? Apesar das circunstâncias encontradas no deserto, mas eles estão livres. E aí, o que é que Jesus diz aqui? Quando nós aceitamos o seu convite, nós saímos de debaixo desse jugo pesado, opressor, né? Por vezes extremamente cruel, que o inimigo coloca, pessoas que acabam morrendo, né, debaixo desse jugo, e ele nos dá o seu jugo. O jugo de Jesus, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, né? Jesus está falando aqui, olha o que ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí o versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É importante, meus irmãos, entendermos isso aqui, porque quando Jesus nos liberta do jugo do inimigo, né? Mas ele nos dá uma outra responsabilidade, que é o seu jugo, que é um compromisso com ele. O Agostinho de Hipona, ele dizia o seguinte: quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Agostinho de Hipona fez essa declaração. Por quê, meus irmãos? Porque a melhor coisa, a melhor posição é sermos servos de Jesus Cristo. Servo de um Deus que tem regras, que tem leis, né? Mas aquele que o obedece desfruta da sua companhia, da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. Nós passamos de uma posição de inimizade, né? Éramos inimigos do Senhor, estávamos nessa condição, e passamos para a condição de filhos. Então, o filho, ele é corrigido. O filho, ele é disciplinado. Ele passa pela disciplina, mas é o amor do pai, né? A Bíblia diz isso lá em Hebreus. Que filho há quem o pai não corrija? E se estáis em correção, não sois filhos. Esse jugo aqui que o Senhor está falando é o jugo da disciplina do Senhor, que só vai nos levar, meus irmãos, à felicidade. Vai nos levar à presença do Senhor, porque nós estamos debaixo da graça. Olha a diferença. Uma coisa é você estar debaixo da lei, do jugo pesado da lei, e outra coisa é você estar debaixo da graça, da provisão da graça que nós falamos. Então, essa troca, essa substituição que Jesus faz, ele nos tira de debaixo de um jugo de escravidão. Está escrito, inclusive, lá em João, os irmãos conhecem o texto, quando Jesus diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aceitem o convite de Cristo, esse convite vai deixar vocês libertos. E aí perguntaram, mas como assim? Nós não somos escravos de ninguém. Jesus, como que disse, é o que vocês pensam. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, o pecado escraviza. Haja vista as drogas, todas esses vícios terríveis escravizam as pessoas. Então, elas nem percebem que, de fato, são escravas. Estão ali
e se acostumam, se acomodam a esse estilo de vida de escravos, mentalidade de escravo. É a mesma coisa, o povo lá do Egito, mas voltando à questão do povo do Egito, quando eles saíram do Egito e chegaram lá no Mar Vermelho, diante das circunstâncias, eles queriam voltar para o Egito e falaram para Moisés, lá era melhor para nós. Então era a mentalidade de escravo. Meus irmãos, Jesus nos chama para a liberdade. Aí nós temos que pensar um pouco agora, eu e você. Nós já atendemos o convite de Jesus. Então não podemos mais viver como escravos. E muitas vezes tem pessoas dentro da igreja vivendo até como um escravo ainda, alimentando aquela mentalidade de escravo, oprimidas, né? Muitas vezes sobrecarregadas. Meu Deus, nós já fomos libertos por Jesus. Ele diz, agora vocês terão outro jugo, leve e suave. Ou seja, você, irmão, minha irmã, desfruta da companhia do Senhor Jesus. E eu gosto muito de usar essa palavra, você desfruta do Evangelho. Desfrute do Evangelho da graça, do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho não nos dá liberdade para pecar. É o Evangelho que nos leva à obediência do Senhor, mas efetivamente debaixo desse fardo leve, porque você tem a companhia do Senhor Jesus Cristo. O jugo de Jesus é um relacionamento de compromisso. Eu tenho um compromisso com Jesus, né, para caminhar com Ele. Então, Ele nos chama para essa parceria. Jesus nos chama para uma vida de discipulado também. Meus irmãos, essa parte é talvez a mais importante no processo. Nós somos salvos, claro que a parte importante é a salvação, mas o que se segue à salvação é uma vida de discípulo, né? É uma vida de discipulado, é uma vida de aprendizado. Eu preciso ter esse coração ensinável. O irmão e a irmã precisa ter esse coração ensinável. Está sempre pronto para aprender. E principalmente do Senhor. Nós não devemos ser conclusivo com as coisas de Deus. Claro que tem coisas que ficam bem claras, mas outras não. Nós temos que estar aberto a ouvir, né? Ouvir é importante. Enquanto eu ouço, eu aprendo. Eu devo ter esse espírito de aprendiz, né? Ele diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Jesus nos chama não apenas para a salvação, mas também para o discipulado, diz o pastor Hernán Dias Lopes. Ele nos chama não para aprendermos regras, mas para aprendermos dele. Seus mandamentos não são como as regras opressoras do legalismo. Seus mandamentos são deleitosos, seus caminhos são retos. Sua palavra é melhor que o ouro e mais deliciosa do que o mel. Amados, não há nada melhor, não há matéria mais importante do que aprender do Senhor Jesus. E aprender de Jesus é aprender nele. A própria figura de Jesus é para nós uma excelente didática. Ele diz isso. Eu sou manso e humilde. Quando a gente lê lá em Filipenses, né, capítulo 2, se não me engano, Paulo falando de Jesus, ele declara que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana e morrendo em uma cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, Jesus tinha todo o poder de descer da cruz, de condenar todos os seus algozes, de fazer qualquer coisa, mas a Bíblia diz que ele foi para a cruz como um cordeiro mudo. Quantas vezes nós falamos tanto, reclamamos tanto, buscamos nos defender tanto, mas certamente nesse momento precisamos olhar para Jesus e ver como Jesus fez. Ele diz: aprendei de mim. Jesus foi levado ao matadouro como ovelha, lá escrito em Isaías 53, não abriu, como ovelha muda, não abriu a sua boca, a não ser para liberar perdão por aqueles que o crucificavam. Então, meus irmãos, aí está o nosso grande mestre, Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, na medida em que abrimos o nosso coração, recebemos o convite de Jesus, atendemos o nosso chamado para o seu discipulado, então achamos descanso para as nossas almas. E uma última coisa, Jesus Cristo nos chama também para um propósito. Qual o propósito, meus irmãos? Você pode ler em vários textos da Bíblia qual o propósito desse chamado nosso. Não é um chamado apenas para recebermos a bênção, para nos alimentarmos, para sermos nutridos. Isso é necessário. Mas o que é que fazemos? Será que é só receber? Não é, irmãos. Há um propósito. No momento em que recebemos, que nos aliançamos com Jesus Cristo, que atendemos o seu convite, temos todas as suas bênçãos. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Nós já temos o suficiente, nós temos o que precisamos, agora nós temos que reproduzir. Porque nós somos agentes convocados por Cristo para reconciliar outros. Então, esse é o propósito, esse é o trabalho do discípulo que gera discípulos. Então, nós não podemos nos acomodar ou nos acostumar apenas em receber, em sermos alimentados, sermos abençoados, porque nós estamos, irmãos, no meio de um mundo de pessoas que ainda não receberam essa mensagem, que estão do nosso lado, convivendo conosco muitas vezes, mas ainda não tiveram entendimento aberto. Isso tem que nos incomodar. Quantas vezes nós somos atendidos por uma pessoa de forma tão cortês, mas aquela pessoa ainda não tem o Evangelho, né? Então, é o propósito também. Que propósito é esse? Agentes da reconciliação. O que é que Jesus diz em Atos, capítulo 1, versículo 8? A recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha aí. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mateus 28, 18 a 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Olha aí o ensino de Jesus. E aí Jesus garante ali a sua presença. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus irmãos, finalizando, aí está o convite. Se eu já atendi o convite de Jesus, então eu já recebi o alívio, eu já encontrei o descanso para a minha alma, né? Porque a promessa do Senhor não volta atrás. Que Deus nos abençoe, não aceite a opressão, né, as cargas, os julgos, porque você já recebeu de Cristo
a graça. Aleluia. Você já está livre desse jugo, você já está livre da carga. Agora você tem o jugo suave e leve, o fardo leve, que é o de Jesus. Aleluia. O pesado ele levou, a cruz pesada ele levou, o preço ele pagou. Amém? Deus nos abençoe. Graças a Deus por esse convite que nós aceitamos, recebemos e fomos tão abençoados. Possamos levar esse convite a outros, irmãos. Leve esse convite. Não precisa muita coisa não, leia o convite. É o que Jesus está dizendo para você, é isso. A própria palavra tem o seu poder de penetrar na alma, né, no coração. Vamos orar. Aleluia. Pai, graças te damos pela infinita misericórdia do Senhor. Mais uma vez te agradecemos pelo convite que nos foi dado, Senhor. E, embora muitos rejeitem, como a tua própria palavra nos mostra na parábola da grande ceia, mas, Senhor, por tua misericórdia, nós recebemos esse convite e estamos aqui. Muito obrigado. Aceita a nossa gratidão. Obrigado por cada irmão que está conectado, aqueles que não puderam estar. O Senhor os visite onde quer que estejam. Obrigado por esta noite, obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que diz, vinde a mim. Obrigado, Senhor. Que a graça dele, né, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, encha a sua alma, a sua vida e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus seja louvado.